esta é a sua Vinde Live. Nós estaremos nesta oportunidade estudando aqui a quarta lição da EBD, A Glória de Deus se retira do templo. O texto áureo: os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Ezequiel 10:19. A verdade prática nos diz o seguinte: a glória de Deus se manifesta onde há reverência, santificação e arrependimento, mas se retira do templo o coração no qual o pecado domina. Esta lição, ela é extraordinária, é uma lição muito séria. Vamos aqui, a verdade prática, ela é algo que ela traduz muito do que vai ser falado neste estudo. A glória de Deus se manifesta onde há reverência e santificação, e arrependimento. Na contemporaneidade, muito se indaga, muito se pergunta, muitas dúvidas são mencionadas, expressadas em virtude da glória de Deus nesses dias, certo? Deus, ele é todo poderoso, se manifesta, os milagres acontecem, mas em alguns lugares esta glória já não mais se manifesta, certo? Já não mais se manifesta. O que nós vemos é que ela pode se manifestar, e ela se manifesta onde há reverência. Hoje estamos em crise de reverência. Hoje a irreverência tem realmente dominado a terra, certo? Hoje a irreverência tem dominado as instituições religiosas. Hoje a irreverência tem dominado as famílias, infelizmente, certo? O ser humano tem esses valores, têm estado um tanto quanto trocados, né? Trocados, certo? Então as pessoas, elas começam a disseminar uma cultura de irreverência. E a palavra de Deus diz que onde não há reverência, Deus não se manifesta. Deus tira a sua glória. Estar na presença de Deus e ter a sua manifestação não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer jeito, não podem... o que nós podemos ver, na verdade, nesses últimos dias, certo? A falta de reverência, a falta de santificação e arrependimento. As pessoas não têm buscado santificação, não têm buscado a separação do mundo, do pecado, não têm tido arrependimento, certo? Então, como haverá a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, em lugares que estão totalmente a contramão da vontade de Deus? Então, o que nós vemos muito mesmo, são fogo estranhos. Fogo estranhos. Hein? Muita coisa com muita ideologia humana, muitas palavras, muitas mensagens, muitas pregações, muitos ensinamentos com ideologias humanas, com doutrinas humanas, certo?
muita música com bastante poesia, carregadas de emoção, em que as pessoas realmente ouvem estas poesias, cantam estas canções, elas são massificadas na indústria fonográfica gospel, e as pessoas acham que estão adorando a Deus. Mas são fogo estranhos. Não sobem nem do teto da congregação. Onde está o arrependimento dos músicos hoje? Onde está o arrependimento daqueles que se dizem serem pregadores, mensageiros, certo? Eu não estou aqui generalizando. Mas quando você percebe que a manifestação de Deus, a glória de Deus, ela não acontece no lugar, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, mas ela se retira do templo ou coração no qual o pecado domina. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz em trevas. Então, o pecado realmente tem dominado o coração do homem. Tem dominado o coração do homem. Certo? Tanto prova que nós podemos perceber a busca por este homem, e ele coloca o seu coração naquilo que não é santo, naquilo que não edifica, naquilo que vai na contramão da palavra de Deus. O que nós vemos hoje em dia, certo? São coaches, cachê, viagens caríssimas, certo? Palcos extraordinários, certo? Ingresso, entendeu? As pessoas elas estão neste mercado, certo? Comercializando a palavra de Deus. E vai na contramão do Evangelho. Vai na contramão do Evangelho. Certo? Tudo bem que a pessoa ela tenha realmente alguma forma de se sustentar, mas ela extrapolar no sentido de se tornar artista, de se tornar celebridade, de querer milhões nas suas apresentações, de comprarem jatos, de comprarem mansões, de ostentarem carros extraordinários, de ostentarem dinheiro, fortuna. Hein? Fogo estranho. E o Senhor já não está presente ali. Não está presente, com certeza. Muito LED, muita iluminação, muito som, um palco extraordinário, certo? Ali, né, alguns utilizam até fogos e uma mídia e chama todo mundo, utiliza a mídia, rádio, televisão, certo? Para divulgarem essas assembleias solenes, em que o alvo é faturamento. Isso aqui é uma introdução daquilo que aconteceu em Judá e Jerusalém. É o que aconteceu em Judá e Jerusalém, certo? Nos capítulos 8 a 11, o profeta nos conduz a um dos momentos mais trágicos da história espiritual de Israel. Ele é levado em espírito para ver de forma progressiva a retirada da glória de Deus do templo de Jerusalém. E hoje em dia não é diferente.
Não é diferente. Deus já retirou a sua glória de muitos, centenas e milhares de lugares de templos. Há muito tempo. Há muito tempo. Certo? Isso não foi um privilégio, digamos assim, na força de expressão, de Judá e Jerusalém. Inclusive, as transgressões são muito semelhantes. E diria que na contemporaneidade são até piores do que aquelas. Piores do que aquelas. O Senhor revela as abominações secretas que ocorrem dentro do templo e deixa evidente que a sua glória não habita onde reina a idolatria. Certo? Muitos chegam ao ponto de pedir autógrafos, né? Fazer uma noite de autógrafo, assinando lá o livro, o CD, o DVD, entendeu? A foto, o cartaz, né? É um distanciamento de Deus absurdo. É um distanciamento, estão dando as costas para Deus, estão dando as costas para o Evangelho, estão dando as costas para a mensagem da cruz. É assim mesmo. Não é diferente. Não é diferente. Certo? Então, o Senhor revela as abominações secretas que ocorrem dentro do templo e deixa evidente que a sua glória não habita onde reina a idolatria. A presença de Deus não só permanece onde há santidade, verdade e arrependimento. Arrependimento. Você pode fazer 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas. Certo? E ser um ativista religioso, Deus também não tolera. Entendeu? Ou então barganhar pelo que se faz, Deus também não tolera. Certo? Mas, qual a finalidade de todos nós para alcançarmos as mansões celestiais, para alcançarmos os céus, para alcançarmos a salvação? Santificação. Santificação, sem a qual não veremos a Deus. Não adianta. Você pode correr para todos os lados. Se não se santificar, se não se separar, se não abandonar as transgressões, não verá Deus. Não verá Deus. E Deus não tolera. Deus não tolerou lá Judá, Jerusalém. Não tolerou. Certo? A porta da graça está aberta até neste momento, quando a glória de Deus vai saindo aos poucos do templo. Isso é uma demonstração de que Deus é tolerante. Deus é tolerante. À medida que há o arrependimento, esta glória, esta visitação, ela vem e pode permanecer no templo. Certo? Pode sim, sem dúvida nenhuma. Mas o povo rebelde, de dura cerviz, não se arrependeu. E a glória se retirou do templo. Certo? Então, santidade, verdade e arrependimento. Santidade, separar do mundo, abandonar o pecado. Verdade, essa verdade aqui é a verdade da palavra de Deus, é a verdade de uma vida com Deus, é a verdade de uma caminhada com Cristo, é a verdade de ser de fato e de verdade um discípulo, de ser de fato e de verdade um homem, uma mulher de Deus, certo?
não se esconder atrás da verdade. Muitos se escondem atrás da verdade. E a prática? E a prática? Vivem de teoria. Vivem de teoria. Certo? Parece bonito, parece uma verdade absoluta, mas são meias verdades. Porque aquele que se prega a verdade, é necessário que viva a verdade. Certo? Porque acaba sendo meias verdades. Sendo meias verdades. E também Deus não tolera isso. O primeiro ponto, a profanação do templo, Ezequiel 8, capítulo 8, 5 a 18. Ezequiel é conduzido por Deus ao interior do templo para testemunhar o que está acontecendo por trás das aparências religiosas. Acabei de falar. As aparências religiosas. Em vez de santidade e reverência, ele encontra abominações, idolatria em todas as partes. Abominações e idolatrias em todas as partes. Certo? Um quadro claro do que hoje nós vemos na contemporaneidade. Certo? Nas instituições religiosas, nas religiões, nos movimentos, e etc, e etc, e etc. Certo? Então, em vez de santidade e reverência, ele encontra abominações, idolatria em todas as partes, desde os portões do átrio até aos sacerdotes que deveriam conduzir o culto. Por isso, a glória do Senhor começa a se afastar. É o que nós acabamos de falar aqui no início da introdução deste estudo, né? Então, essa abominação que vai desde da porta, da entrada, né? Que alastra, que contamina o lugar que deveria ser um lugar de culto, um lugar santo, certo? Um lugar que é consagrado, certo? Vai desde a entrada do átrio até os sacerdotes, até os líderes, certo? Até aqueles que deveriam, inclusive, viver o que falam, viver o que pregam, cumprir o seu papel, certo? De sacerdotes, de líderes eclesiásticos e tudo mais, certo? O primeiro ponto, a imagem de ciúmes na entrada. Ezequiel 8:5. Ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes, à entrada. À entrada logo. Logo na entrada do templo havia uma imagem que provocava o zelo de Deus. O Senhor a chama de imagem de ciúmes. Porque diante da aliança exclusiva que ele fez com Israel, diante da aliança exclusiva que ele fez comigo, com você, com todos nós, lá naquele período lá, certo? Em Israel, ok? E na contemporaneidade, esta aliança, certo? Exclusiva, a idolatria representa traição espiritual. Então ele faz uma aliança com Israel e faz uma aliança comigo e com você, e sorrateiramente a idolatria vai dominando, certo? A vida daqueles que realmente não vigiam e não buscam santificação, e, de fato,
se tornam traidores de Deus, uma traição espiritual. Uma traição espiritual. Imagine um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, provedor ao homem, certo? Aquele que nos abençoa, aquele que nos derrama bênçãos sem medidas, bênçãos dos céus e da terra, bênçãos materiais e espirituais, o vestir, o calçar, o alimento, a vida, o ar, o sol, a natureza, tudo quanto Ele criou à disposição da sua criação, à disposição dos seus filhos, aqueles que assumem a paternidade de Deus. Estes são filhos legítimos de Deus. E Ele é, desde o princípio, Pai. Agora, muitos o traem. O traem com a idolatria. O traem com certo? Abominações. O trai se entregando a tudo aquilo que vai contra os seus princípios. Certo? Se entregando. Eu imagino muitas pessoas produzindo muita coisa sem nenhuma responsabilidade de buscar em Deus a orientação, a aprovação, o cuidado de Deus na produção de muita coisa. Conjecturando aqui com você, imagine você, um músico escrevendo uma canção, elaborando alguma coisa que ele realmente esteja pensando em ter um excelente faturamento na vendagem desse material, que ela venha estourar nas paradas de sucesso gospel e ele venha faturar muito dinheiro, aquele que quer elaborar uma mensagem extraordinária, impactante, e ele estará certamente sendo contratado nos congressos, nas movimentações, certo? E essas pessoas começam a ser idolatradas, começam a ser badaladas, né? Fã-clube, né? Então, isso são abominações nas duas vias. Nas duas vias. Daquele que é um instrumento de Satanás, certo? E faz as coisas com estes propósitos, e daqueles que vão nessa onda, né? Nessa onda. Então, aquilo que deveria ser um espaço para a manifestação da glória divina havia se tornado palco de afronta contra a santidade de Deus. É muita coragem. É muita coragem. Então, espaço para a manifestação da glória divina havia se tornado palco de afronta contra a santidade de Deus. Está lá o palco montado, está lá a iluminação, está lá o som, está lá os LEDs, hein? Os músicos, os cantores, os astros, né? E o povo adorando esse fogo estranho aí. Fogo estranho. Certo? A imagem colocada junto ao altar demonstrava profanação do povo, tornando o sagrado comum. O sagrado comum. Eu quero tocar um ponto que me veio na mente agora aqui. É assim. Nessa conjuntura lá
dos sacerdotes, inclusive na época dos tabernáculos, né? A coisa era muito séria, continua sendo, mas aquele que profanava, aquele que tinha a petulância de profanar o lugar santíssimo, de entrar impuro no Santo dos Santos, era fulminado na hora. Morria na hora. Hoje em dia não é diferente. As pessoas acham que as coisas estão mais fáceis, não existe a fulminação na hora. São cadáveres, são zumbis. Já foram fulminados, já estão mortos, subindo nos altares, pegando os instrumentos, cantando, pregando e etc. Mas são zumbis, já foram fulminados. A glória de Deus já não existe mais. Ali existe técnica, ali existe filosofias humanas, pensamentos humanos, uma elaboração de um sermão, uma palavra, uma música, poesia totalmente humana. E por que não dizer diabólica? Porque as finalidades pelas quais são projetadas, elaboradas, escritas, produzidas, não são com finalidades de pregar a mensagem da cruz, de pregar o evangelho, de pregar o Cristo, de pregar a redenção, de pregar a salvação, de pregar o novo céu e nova terra, de pregar arrependimento. Hoje pouco se fala disso. Por quê? Pouco se fala de arrependimento, pouco se fala de salvação, pouco se fala de novo céu e nova terra, pouco se fala do castigo, do juízo de Deus sobre aqueles que realmente transgridem a sua lei, os seus mandamentos, a sua vontade, os seus planos. Poucos se falam disso. Este teatro produz mais encenação para aqueles que gostam dos seus egos serem amaciados, certo? Seus egos serem amaciados. É aquilo que Paulo diz, que ele não vem para adular ninguém. Né? Lá em Colossenses, Tessalonicenses, veja lá. Não tem adulação. Não tem adulação. Certo? É a palavra genuína. É o evangelho genuíno. Pregado e vivido por quem prega. Certo? Então, o altar demonstrava profanação do povo, tornando o sagrado em comum. Não é comum. É comum, não tem mais esse negócio de fulminação, né? Quer dizer, a gente leva de qualquer jeito, tá bom? Daí lá na frente se arrepende, pede perdão, etc. Há tolerância, há graça, né? Mas isso que você, que se semeia, vai se colher. Não fique impune. Não fique impune. A pessoa vai levando aos troncos e barrancos, Barrancos. Hein? Mas ele vai colher. Ele planta e ele colhe. Sem dúvida nenhuma. A presença dessa imagem no local de culto revela que a idolatria já não era mais escondida, mas assumida. Quantos têm assumido as suas idolatrias? Tem assumido. Certo? Tem assumido. Chegam e assumem mesmo. Dizem nas redes sociais, falam e propagam. Ainda tem seguidores. E ainda recebem curtidas. Certo? Cegos conduzindo cegos.
O povo se habituou com o que era ofensivo a Deus, perdendo o discernimento espiritual. A perda do discernimento espiritual é muito séria, porque quem testifica às nossas vidas, aos nossos corações, quem testifica é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando não há a presença do Espírito Santo, o inimigo entra, e a palavra de Deus diz que nos últimos dias ele enganará até aqueles que seriam salvos. Hein? É um absurdo nós ouvirmos falar, né? O que diz aqui: o povo se habituou com o que era ofensivo a Deus. Não há fulminação, né? Aqui o inimigo, ele dá com uma mão e tira com a outra, ele começa a enganar, ele dá ali, eles pegam o resto da mesa, o farelo, né? Que o inimigo apresenta e acha que tá tudo bem, tá tudo bem. A cobrança vem lá na frente, certo? A cobrança vem lá na frente. Quem diria que hoje nós, na contemporaneidade, nós acompanharíamos através das mídias, através dos jornais, através da imprensa, certo? O envolvimento daqueles cantores, daquelas comunidades, daquelas pessoas que estavam na crista da onda, pode-se dizer, essa é uma palavra que muitos não vão entender, né? Na crista da onda, que estavam ali como é que se diz? Na mídia, né? Eram celebridades, muita emoção, muita poesia nas músicas. E hoje estão envolvidas em uma série de coisas abomináveis aos olhos de Deus. Sabe o que foi isso? Se habituaram. Se habituaram. O inimigo foi empurrando as porcarias, o lixo, a corrupção, certo? A raiz de todos os males. Destruiu a reputação dessas pessoas. Elas vão provavelmente continuar com a sua missão, que é aplainar o terreno, o caminho do anticristo. Essa que é a missão desses, que se deixam corromper, que se vendem, que se acostumam, que se habituam, ofendem a Deus, perdendo o discernimento espiritual. Onde há mistura entre o santo e o profano, não pode haver glória de Deus, jamais haverá. Jamais haverá. Nenhuma gripe consegue ser curada nesses lugares. O altar, em vez de ser o centro da adoração exclusiva e verdadeira, agora teve um ídolo colocado na sua entrada. Isto mostra o quanto o povo havia perdido o temor de Deus. Perderam o temor de Deus. Perderam totalmente o temor de Deus. Mas é aquilo que eu digo. Eles acham que vai ficar por isso mesmo. Eles acham que estão se dando bem. Eles acham que estão abafando, né? Porque o amor está ao dinheiro, daí eles ostentam, eles usam coisas extraordinárias, carros luxuosíssimos, né? Relógio de marca,
e uma série de coisas que você já sabe. As dezenas, centenas de imundície que eles substituem pela presença, pela glória, pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pelo perdão. Eles abandonam tudo isto. Certo? O povo havia perdido o temor do Senhor. O segundo ponto deste primeiro tópico, o culto aos deuses falsos. Ezequiel 8,14, levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estava ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. O profeta é conduzido a outro ponto do templo e encontra mulheres chorando por Tamuz, uma divindade masculina babilônica ligada à fertilidade e à colheita agrícola. Este tipo de ritual era emocionalmente intenso. Certo? Um ritual emocionalmente intenso. Essas assembleias solenes, elas são emocionalmente intensas. Deixa eu desligar aqui que está frio. Essas assembleias solenes, desculpe. Voltando. Essas assembleias solenes, elas são emocionalmente intensas. Intensas. É muita emoção. É muita poesia. É muito timbres, harmonia, melodia, som, né? Eles têm uma retórica muito sutil. Eles têm uma lábia, né? São vendedores de emoções, né? São vendedores, são, né? Mercenários. Mercenários. O mercenário, ele vai e ele propaga e ele faz o seu comercial. Ele convence a muitos, né? Então, emocionalmente intenso. Essas assembleias solenes. Certo? Existe em muitos estados, e aqui em Belém, existe uma manifestação religiosa que ela é carregada de emoção intensa. E todas as pessoas que experimentam estas emoções intensas marcam as suas vidas e elas sempre estão, todos os anos, nessas assembleias solenes. Nessas assembleias solenes. Para você ver o risco que é perder a espiritualidade, perder a comunhão com Deus, perder a unção do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e se lançar nessas emoções intensas. Representava uma forma de culto pagão que se infiltrou nas práticas religiosas de Judá, se infiltrou nas práticas religiosas do Brasil, se infiltrou nas práticas religiosas das nações. E estão infiltradas. Esses rituais, estas assembleias solenes, emocionalmente intensas. Essas práticas não aconteciam fora do templo, mas dentro da casa do Senhor. Imagine só. A olharmos para a condição lá de Judá, de Jerusalém. Como é que pode esse povo fazer tudo isso? Eles não tinham temor, eles não tinham reverência, não buscavam a santificação.
Como pode os sacerdotes se corromperem e levarem o povo à corrupção? Como pode os reis se corromperem e levarem a nação à corrupção? Certo? Então, o que acontece? Essas práticas não aconteciam fora do templo, mas dentro da casa do Senhor. As mulheres se envolviam em rituais sincréticos, pagãos e sensuais, como se fossem parte da fé e da adoração ao Deus único e verdadeiro. Certo? Nós temos toda orientação, nós temos um manual, divino, certo? Da adoração, do louvor, da santificação, daquilo que agrada a Deus, daquilo que de fato é o culto verdadeiro a Deus. E ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele busca. Certo? Inclusive, como ocorreu lá na Babilônia, quando ele se retirou do templo, a glória do Senhor se retirou do templo, ele se manifestou lá na Babilônia. Certo? Né? Onde devemos adorar? Né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando este lugar santo, quando o templo ele profanou o culto, contaminou essas assembleias solenes, o Senhor se manifesta onde ele quiser, onde ele encontrar espíritos aquebrantados, pessoas que adoram, que se prostram, que buscam, que se humilham, que adoram em espírito e em verdade. Ali ele se manifesta. Ali o milagre acontece. Ali prodígios acontecem. Ali a manifestação de Deus, ela é realmente derramada. Derramada. Certo? Então, o terceiro ponto deste primeiro tópico, sacerdotes e anciões idólatras. Sacerdotes e anciões idólatras. Ezequiel 8,16. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adorando o sol, virados para o oriente, dando costas para Deus, desprezando os benefícios de Deus, desprezando a intervenção de Deus, desprezando o cuidado de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Isso nunca poderia passar impune. Jamais. Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele não é vingativo. Deus não é vingativo. Deus ele aplica a justiça na vida daqueles que transgridem a sua vontade. A visão atinge seu ponto mais grave quando Ezequiel vê 25 homens, provavelmente representantes sacerdotais. Estes eram ministradores no templo. Estes eram os responsáveis pelo culto. Estes eram os responsáveis por cuidar. Estes eram responsáveis por dar testemunho. Estes eram responsáveis por cumprirem, né, os mandamentos, as ordenanças
a vontade de Deus no templo. Eles estavam adorando o sol, estavam de costas para o Santo dos Santos, no próprio átrio interior local do sacrifício e clamor. Certo? Então, quando não há santidade, quando não há reverência, quando já não há temor, as pessoas elas estão vivendo isso, inclusive na contemporaneidade. Estão vivendo, estão praticando tudo isso aqui. Eles permaneceram no templo, mas seus corações estavam entregues a deuses estranhos. Eles permaneceram no templo, mas estavam invocando deuses estranhos. Eles estão no templo, estão apresentando fogo estranho. Então, estavam lá, no templo, né? Promovendo, fazendo as assembleias solenes, toda essa idolatria, toda essa abominação. E o povo estava lá também, e sendo contaminado, e cultuando também. Né? Por quê? Porque eles eram conhecidos como autoridades, né? Autoridades no templo. E quem sabe muito disso que eles praticavam, mas eles se escondiam atrás da verdade, né? Vira e mexe, eles lá mantinham a aparência do culto a Deus, né? Discursavam, falavam, certo? Mas nos bastidores, né, a abominação rolava solta. Antes disso, nos versos 10 e 12, Ezequiel já havia visto 70 anciões oferecendo incenso à imagem de animais. Sacrifício, culto à imagem de animais, culto a deuses, culto a estátuas, culto à natureza, culto ao sol, culto a uma série de coisas. Há uma série de coisas. Certo? A Bíblia fala dos cultos lá nos outeiros, nas planícies, lá nas montanhas, né? Cultos a deuses estranhos, né? A idolatria. Em vez de orientarem a nação ao arrependimento, os anciões conduziam o povo a um culto abominável. Abominável. Em vez de falar de, né, pregarem a genuína palavra, né, ensinarem a genuína palavra, viverem a genuína palavra, né, os mandamentos, a vontade de Deus, né, na contemporaneidade pregarem o evangelho, viverem o evangelho, conduzirem o povo ao culto a Deus, de fato e de verdade, certo? Mas não, conduziram, e muitos conduzem o povo à abominação. A rotina religiosa foi mantida, mas sem glória. Sem glória. Sem a presença. Muita emoção, muita música, muitas falácias, muitas palavras, muitos, sabe, conversa jogada fora, né? Mas sem a glória, sem a presença, sem o milagre, sem a intervenção, a porta escancarada para o inimigo pintar e bordar com a vida desses líderes e com a vida do povo que tem sido conduzido por esses que
deveriam conduzir o povo ao culto verdadeiro. Essa é uma das mensagens mais fortes do texto. A estrutura pode permanecer, mas Deus não está presente. Tem toda a estrutura, está lá, né? O templo não estava lá, ornamentado, com ouro, com prata, com brilhantes, com diamantes, revestido e etc., né? Inclusive a ordenança de Deus para que de fato fosse construído nestes padrões, o altar lá, né, para o sacrifício, né? Então, tá lá a estrutura, toda a estrutura. O povo está achando que Deus está aprovando. Não, se o templo está aqui de pé, está aqui toda a estrutura, o circo está montado, então, bora continuar. Vamos continuar. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. E Ezequiel falando, né? Os profetas falando para os profetas. Daí veio, Isaías falou, Jeremias profetizou, e disse, arrependam-se, arrependam-se, o juízo vem, o fim vem, né? Daí, esses líderes lá já com as mensagens dos falsos profetas lá, certo? Não, que nada, isso não vai acontecer não, a Babilônia não vai invadir, a Babilônia não vai entrar, Nabucodonosor não vem, de maneira nenhuma. Se ele vier, a gente faz aliança com a Síria, a gente faz aliança com o Egito, ele não virá de maneira nenhuma, não, bora continuar cultuando, fazendo aqui essas assembleias solenes, bora tocando a vida de qualquer maneira, né? Inclusive, é interessante até ser visto lá os deuses deles, lá eles não estão bem, eles não estão, não têm prosperado. Bora ver, bora experimentar este culto, experimentar adorar aos deuses deles também. Quem sabe aqui a gente também, isso aqui não funcione, a gente comece também a prosperar, a ganhar, né? Então, a estrutura pode permanecer, mas Deus não está presente. Não está mais mesmo. Quando os líderes dão as costas ao altar, a presença de Deus se retira. Quando os líderes dão as costas ao altar, a presença de Deus se retira. Se retira mesmo. Não permanece. Segundo ponto, a glória de Deus se retira. Ezequiel 10, de 1 a 22, após mostrar a corrupção do templo, o Senhor revela a Ezequiel em detalhes, como a sua glória se afasta. A cena é solene e impactante. A presença de Deus que antes enchia o Santo dos Santos começa a se mover gradualmente. A retirada da glória não acontece de forma repentina, mas por etapas, demonstrando o juízo justo de Deus, mas também a sua longanimidade. Ele se afasta, mas o faz como quem lamenta. É lamentável toda a manifestação da glória de Deus em uma nação que tinha realmente toda a prosperidade, em que reis visitavam Israel para justamente verem a suntuosidade, a riqueza, a prosperidade, o seu povo, os seus príncipes, as suas princesas, os seus reis, um exército extraordinário. E o que eles fazem com tudo isso? Né? O que eles fazem com tudo isto? A glória de Deus se afastou. Ele se afasta, mas o faz como quem lamenta. Lamenta o desprezo. Não abandones o meu amparo, diz a canção. Não abandones o meu amparo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O que o homem acha que ele é? O que o homem pode com as suas próprias forças?
O que o ser humano acha que ele consegue, hein? Com a sua ideologia, com seus projetos, com seus planos, com a sua sapiência. Se Deus não estiver, se Deus não preservar, o que garante deitar-se logo mais e acordar? Hein? O que garante? O que garante alguém isto? O que garante o pulsar do seu coração aí, hein? Agora, o que garante isto? Isto é você que está mantendo o pulsar do seu coração? É por você este domínio do seu corpo, da natureza, das coisas. Isso está é você que controla, é você que tem o domínio de tudo isso? Hein? Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, certo? O primeiro ponto deste segundo tópico, o fogo do juízo de Deus. Ezequiel 10:2, e falou ao homem vestido de linho, dizendo, vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Ezequiel vendo tudo isto, certo? O juízo de Deus sendo aplicado, o juízo de Deus realmente sendo efetivado, o homem vestido de linho, possivelmente o anjo com funções sacerdotais ou judiciais, recebe a ordem de pegar brasas de fogo debaixo dos querubins e lançá-las sobre a cidade. Estas brasas simbolizam o juízo de Deus sobre Jerusalém. Elas vêm debaixo do trono da glória, representado pelos querubins, e são lançadas como sinais de juízo. O fogo santo que antes purificava, agora consome. Você lembra da brasa que é tirada do Atenaz e colocada nos lábios de Isaías, né? Purificando. Estas brasas também, elas vêm com justiça. Justiça de Deus, certo? Juízo de Deus. O fato de que as brasas saem debaixo dos querubins mostra que a santidade de Deus não tolera idolatria e hipocrisia. Jamais tolerará. A presença divina que antes protegia, agora é quem julga. A tolerância, o amor, o cuidado, a atenção, o carinho, a paternidade, né? Então protegia, agora ela julga, agora corrige. O pai que ama, corrige. Jerusalém, que deveria ser uma cidade santa, se torna alvo do juízo porque rejeitou a presença do próprio Deus. Rejeitou a presença do próprio Deus. Muitos estão rejeitando a presença do próprio Deus. Muitos estão se corrompendo e rejeitando a presença de Deus. Muitos estão abominando, com abominações, né? Com transgressões. Agora o que é interessante é que a Bíblia ela nos diz que quem for limpo, limpe-se mais ainda. E quem for sujo, suje-se mais ainda. E olha só que estes que estão corrompidos, eles estão cumprindo isso rigorosamente nas suas vidas, se jogando de cabeça na sujeira, na latrina podre, estão levando muitos consigo, e você pergunta, e aí, você não quer sair disto? Você não. Não. É uma ação diabólica terrível
na mente cauterizada, na vida desses homens, na vida desses povos, na vida de muitas nações. E o juízo virá, o juízo está perto. O segundo ponto deste segundo tópico, a glória se desloca para a porta. Ezequiel 10:4, então se levantou a glória do Senhor de sobre os querubins, ainda para a entrada da casa. A casa encheu-se de nuvem e o átrio da resplandecência da glória de Deus. Neste momento, Ezequiel vê a glória de Deus se deslocando do Santo dos Santos para a entrada da porta, saindo do templo. O resplendor da glória que enche o templo agora se move em retirada. Sai o resplendor, domina as trevas. Sai a bênção, domina a maldição. Sai os benefícios de Deus e vem os malefícios de Satanás, das obras infrutíferas das trevas, dominando totalmente. O templo ainda está em pé, mas a presença está se afastando de modo visível e lenta. Quando a glória se coloca à entrada da casa, ela parece aguardar uma resposta. Está aguardando uma resposta. A porta está aberta. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. A espera, a tolerância, o amor. Mas isto não é para sempre. O juízo virá. E o juízo já tem sido aplicado nesta vida. Já tem sido aplicado. E os transgressores e os corruptos e corruptores estão experimentando, porque a conta chega, a cobrança chega, certo? A cobrança chega. Por esses erros e por essas falhas, Deus utiliza Nabucodonosor, Babilônia. Deus utiliza os maus governantes, os péssimos governantes, os governantes corruptos para serem braço do juízo de Deus. Daí a calamidade ela se alastra. Daí o caos ele é estabelecido. Certo? O caos é estabelecido. E muitos continuam cegos. Muitos continuam cegos. Entendeu? De que forma essa cegueira? Empregando toda a sua confiança em homens, em sistema político, em sistema religioso, certo? Entregando a sua confiança nisto que já está mais do que provado, que a glória de Deus já não está mais lá. E as pessoas insistem no erro, insistem em apoiar a mentira, insistem em apoiar a corrupção, insistem em apoiar todas as leis que são votadas e aprovadas contra o povo, os humildes. Certo? Eles fazem como que estejam beneficiando na teoria, mas a prática é outra. A prática é totalmente outra. Eu me lembrei do exemplo aqui, mas nem vou mencionar. Vamos aqui então. Uma categoria, ela precisava de aumento e não teve o aumento que ela gostaria de ter.
Um governante, ele faz isso. Ele sabe como manipular, né? Então ele reviu o aumento e corrigiu. Ele deu um outro aumento. Mas agora a categoria vai pagar impostos com o aumento que foi dado. É mais ou menos isso. São manobras que, pro tolo, né? Pro tolo, para aquele que infelizmente é ignorante, desculpem a sinceridade, ele acha que ele foi beneficiado. Ele acha que está tudo bem, está tudo certo. Entendeu? Falta o alimento, o mantimento em casa, mas ele ganha a lenha. Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai... Ele ganha o combustível para cozinhar. Mas o quê? O que ele vai cozinhar? Então são coisas que daí as pessoas elas vão deixando passar. Não, que nada. Poxa, ele nos ajudou. Ele quer o nosso bem. Ele quer o nosso bem, né? Pois é, poxa, bora dar mais uma chance? Bora dar mais uma chance para eles, né? Hein? Então, não devemos confiar no homem. Jamais. Todos que fazem isso são considerados malditos. Malditos. E isso independente de viés ideológico, político e etc. Nós somos discípulos. Nós servimos ao Senhor Jesus. Certo? Nós temos já a quem seguir. Nós temos já a quem... a mensagem que nós temos compromisso é a mensagem da cruz, é o Evangelho, a palavra de Deus. Agora eu vou ficar defendendo o quê? Hein? Defendendo bandeira, defendendo ideologia, defendendo plataforma de homens. Hein? Isso não vai nos levar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Certo? Arrependimento. O templo ainda está de pé, mas a presença está se afastando. Quando a glória se coloca à entrada da casa, ela parece aguardar uma resposta. É uma pausa entre a graça e a justiça. Deus é longânimo, mas sua paciência tem limite. Quando não há arrependimento. Quando não há arrependimento. Certo? Então, o terceiro ponto deste segundo tópico, a glória abandona o templo. Faça o seguinte, sirva a Deus. Defenda o Evangelho. Esqueça dessas coisas que você nem é notado nesse sistema. Sabe? Muitos estão sendo massa de manobra. Muitos estão sendo usados. Ele se acha participante no sistema. Mas as pessoas que se lançam nisso, se empregam nisso, só servem para ser estatística. Números. Certo? Pregue o Evangelho. Se lance em servir a Deus, em caminhar com o Senhor Jesus, em guardar as verdades bíblicas do Evangelho. Olha, você vai ganhar muito. Nós precisamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo recomenda que nós façamos. Renovar a mente. Tem muitas pessoas que estão perdendo muita coisa porque as suas mentes estão cauterizadas. Não conseguem mudar para melhor. Não conseguem empregar a sua força, a sua energia em coisas que venham te abençoar.
É muito triste. A glória abandona o templo, é o terceiro ponto, Ezequiel 10:18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Finalmente, a glória do Senhor deixa a entrada do templo e se posiciona sobre os querubins, os mesmos que representam o trono móvel de Deus. Isso indica que o Senhor está partindo com toda a sua majestade. Ele não mais habita no templo de Jerusalém. A presença que outrora era central na vida do povo agora se ausenta por causa do pecado que não foi abandonado. Este é um dos momentos mais solenes da profecia de Ezequiel. O povo perdeu a essência e não percebeu. Perdeu a essência, perdeu a glória, perdeu a presença, perdeu o cuidado, perdeu a manifestação. Estão vulneráveis, estão entregues à própria sorte. E o inimigo está armando, e o inimigo está a caminho, e o inimigo vem e vem com planos diabólicos de destruição, de calamidade, de ruína, de morte, de perseguição, de prisão, de aprisionamento, de escravidão. Essa é a grande tragédia. Seguir com as rotinas religiosas sem perceber que Deus já não está mais ali. Isso aqui está muito claro. Não é preciso nem falar mais absolutamente nada. Reflita, só reflita. Essa é a grande tragédia. Sem perceber que Deus já não está mais ali, observe que nos versos 15, Ezequiel afirma: os querubins que se levantaram são estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar, lá na Babilônia. Lá na Babilônia. Já foi uma anunciação da presença da glória de Deus na Babilônia, nesta conjuntura. A glória de Deus que os judeus diziam ser exclusivas de Jerusalém e do templo, agora se manifesta bem longe, às margens do rio Quebar. Conforme Ezequiel 11:16, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram, ainda foram preservados muitos. Os estudiosos dizem que uma geração se foi, mas uma outra geração foi preservada. Terceiro ponto, 70 anos de escravidão, 70 anos no exílio. Sabe quantos anos de profecia? 120 anos, mais ou menos, de profecia. Isaías, Jeremias, Ezequiel, lá no cativeiro profetizando. Terceiro ponto, a glória de Deus volta. Ezequiel 11:16-23, a glória do Senhor se afasta do templo e de Jerusalém, mas o Senhor promete um retorno. Deus promete restaurar o relacionamento com um povo purificado, com um novo coração, a nova disposição para obedecer. O exílio não será o fim. Primeiro ponto deste terceiro tópico, o novo coração e espírito. Ezequiel 11:19, dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Faça sua oração agora, peça esta mudança, entronize isto na sua vida, pratique isto, deseje isto. Deus promete transformar profundamente o interior do seu povo. O problema de Jerusalém não era apenas externo ou litúrgico, mas interno. Interno. Era caráter, né? Era o coração, certo?
coração endurecido, insensíveis e rebeldes, a resposta divina não seria apenas correção, mas regeneração. Isto é para todos nós. Correção, mas regeneração. Um coração de pedra é incapaz de amar, obedecer ou se humilhar. O Senhor, então, promete um coração novo, sensível, obediente. A expressão Espírito Novo aponta para a ação do Espírito Santo na renovação interior. Deus não quer apenas restaurar a estrutura religiosa de Israel, mas estabelecer uma comunhão verdadeira e duradoura com o povo transformado. Esta promessa é também messiânica e aponta para a nova aliança anunciada em Cristo, no qual o Espírito Santo habita no coração dos crentes. Isto aqui é escatológico. A destruição daqueles que transgridem a vontade, as leis de Deus, abandonam o cuidado de Deus. Realmente Deus retira a sua glória, o Espírito Santo será retirado, o Espírito Santo que levará a igreja às mansões celestiais será retirado, e nos finais dos tempos, realmente a calamidade, a fome, a morte, a miséria, a perseguição. Hein? Olhe para isto como algo escatológico, apocalíptico. Né? Alegria para os salvos, tristeza para os perdidos. Hein? Segundo ponto, separação entre fiéis. Segundo ponto do terceiro tópico, separação entre fiéis e infiéis. Ezequiel 11:21, mas quando aqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras. Não ficarão impunes. Diz o Senhor, virá juízo. Virá juízo. Certo? Nem todos receberão esta renovação. Deus deixa claro que as idolatrias persistentes serão julgadas segundo suas próprias obras. O Senhor faz distinção entre os que se arrependem e os que insistem na rebeldia. Aqueles que seguem os ídolos e rejeitam o chamado à mudança terão o seu próprio caminho como destino. O juízo será pessoal, proporcional e definitivo. Esta distinção mostra que a restauração não é automática, nem coletiva. Ela exige arrependimento. A graça é oferecida, mas não imposta. A aliança é gratuita, mas exige fidelidade. A palavra de Deus confronta os que se entregam à idolatria com a sinceridade de suas escolhas. A promessa é gloriosa, mas é precedida por uma decisão. Seguir a Deus exige fidelidade, abandonando todo e qualquer ídolo. Tem que haver mudança. Não tem tolerância aos que não mudarem, praticarem, né? Obedecerem, abandonarem esses ídolos. A glória se afasta, mas volta. Certo? A glória do Senhor subiu, Ezequiel 11:23, a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. A visão mostra a glória de Deus deixando o templo e a cidade, parando sobre o monte ao oriente. Mas Ezequiel é lembrado de que essa era a mesma glória que ele havia visto junto ao rio Quebar. Ezequiel 1:1-3, 10, 15, 22, 11, 17. Isto confirma que a presença do Senhor não estava limitada a um edifício em Jerusalém. Não está limitada a edifício nenhum, a estrutura nenhuma. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas se manifestava também entre os exilados.
mais se manifesta entre os destituídos, mais se manifesta dentro das prisões, dos calabouços, dos prostíbulos, das tribos. Hein? Por que ouvimos tantos testemunhos, tantas palavras daqueles que realmente tiveram encontro, nasceram de novo, receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, hein? Em tantos lugares que não nos templos. Quem, de fato, vive, preserva o culto, a santidade, está compromissado com o Evangelho genuíno, esta presença, ela é notável. A manifestação, ela é real, verdadeira. Em nossos dias, nós não podemos generalizar e dizer que todos, de fato, estão nas suas assembleias solenes. Certo? Também entre os exilados, longe do templo, a glória do Senhor foi manifesta. O Deus da aliança é soberano e acompanha o seu povo, ainda que em terras estranhas. O versículo 24 ao 25 de Ezequiel 11 reforça este vínculo. Então o Espírito Santo me levou e me levantou. Os versículos 24 e 25 de Ezequiel 11 reforçam este vínculo. Então o Espírito me levantou e me levou na visão, pelo Espírito de Deus, a cadeia para os cativeiros, e se foi de mim a visão que eu tivera. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. A mensagem é clara. A glória que deixou Jerusalém agora se revela entre os exilados. Não é o templo físico que garante a presença, mas a fidelidade ao Deus Santo, a fidelidade a Deus que garante a presença. A glória não é privilégio de lugar geográfico, mas acompanha os que respeitam a santidade do Senhor. Ela está presente aonde a santidade do Senhor é respeitada. A promessa, portanto, aponta para o futuro. A glória voltará a encher o templo restaurado, Ezequiel 43, de 1 a 5, mas também antecipa a realidade maior da nova aliança, em que a presença de Deus habita no meio do seu povo. Em todos os lugares, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, no caminho, em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, no templo, onde quer que você esteja, lá você invoca, lá você clama, lá você pede, lá você se dedica e lá a glória do Senhor se manifestará de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. É glorioso fazer parte de uma comunidade em que há esta reverência, há este zelo por Deus, pelas coisas de Deus. É muito bom prosseguir em comunhão com os irmãos na Assembleia dos Santos, a exemplo de muitos que são realmente zelosos pelas coisas de Deus. Aplicação pessoal. Precisamos avaliar continuamente nossa adoração e o nosso coração. A glória do Senhor se manifesta onde há temor, reverência e fidelidade. E fidelidade. É isto. Verdade extraordinária, uma verdade absoluta da inerrante palavra de Deus. Da inerrante palavra de Deus. Mas sempre é bom, nunca é tarde para que nós venhamos meditar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus,
observar estes movimentos, observar o que está acontecendo, tá certo? Estar de olho em tudo aquilo, antenado, principalmente pelo Espírito Santo, no que está acontecendo no mundo, a nível da religião, a nível da política, da geopolítica, de uma série de coisas que são cumprimentos da palavra de Deus para que a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aconteça e breve virá. O fim vem, saiba disto, tá bom? Um abraço especial a todos, muito obrigado por estarem comigo até agora. Que Deus abençoe a você, em nome do Senhor Jesus, ao Deus eterno, imortal e invisível. Honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe. Um abraço muito especial. Até a próxima, se Deus disser que sim.